Meu nome é José Amilar da Silveira, eu sou aqui natural de Santana do Paraíso. Nasci lá e a minha família também é de lá. A família da minha mãe é toda de Santana do Paraíso. Os pais dela, meus avós, bisavós, os irmãos dela também são de lá. Temos ainda muitos parentes lá em Santana do Paraíso. Meu pai também morou lá em Santana do Paraíso, mas nasceu em Mesquita. O pai dele, meu avô, José Gomes da Silveira, é natural de Ferros. Mas se casou em Ferros e veio para Mesquita. Inclusive foi o segundo prefeito lá da cidade de Mesquita, na década de 30 do século passado. Meu pai e os irmãos dele nasceram lá. A Sandra já não é daqui, a Sandra é do sul de Minas. Sou de Minas, Jacuí, vim para aqui para estudar, morar com um irmão e no colégio que eu estudei ele era professor. Nós nos conhecemos assim, ele meu professor, eu aluna e acabamos, né, começamos a namorar e estamos aqui, né, juntos até hoje. O professor conquistou a aluna. Você viu? História bonita. Foi, ela foi minha aluna lá. Eu trabalhei nessa época em Coronel Fabriciano, morava lá, inclusive. Ela foi minha aluna lá. Pedi demissão, viu? Saí do colégio, comecei a namorar com ela e encerrei meu trabalho lá na escola. Bom, nós começamos a namorar em 1968, então já estão em quantos anos, bem? 50 e... 25, né? 57 anos. 57 anos. Namoramos, 3 anos. noivado e namoro 3 anos, e nos casamos em 1971. Quer dizer, de casados nós estamos completando agora em julho 54 anos, agora em julho. Não, quando eu nasci na década de 40, 1943, mas eu me lembro já de Ipatinga, já na década de 50 do século passado. Década de 50. Nessa época, por incrível que pareça, Barra Alegre, Água Limpa, era mais importante do que aqui Ipatinga. Já era conhecida como Ipatinga, mas muito pouco movimentado. Não existia os em Minas, só existia, né, a Rua do Comércio e a pracinha ali onde morava o senhor Raimundo Anísio, o Valadares, tinha um bar por ali, bem no centro ali de Ipatinga, onde hoje é a sapataria Osley, aquele miolo ali, e onde é a 28 de abril, que era a Rua do Comércio, mas muito pouco, muito pequena a rua lá. Bom, Ipatinga, nessa época, vamos dizer assim, era um lugarejo ainda. Pertencia a Coronel Fabriciano, se tornou distrito, né, de Coronel Fabriciano. Eu saí aqui de Paraíso para estudar também era criança ainda, de 11 para 12 anos, na pré-adolescência, vamos dizer assim. Até essa data eu convivi muito aqui em Ipatinga. Ia muito a Barra Alegre, porque a família é Anatólio. Anatólio inclusive o sogro da Bizuca, o velho Anatólio, né, o sogro dela. Ela se casou com o Anatólio o filho, mas eu ficava muito lá em Barra Alegre. Eu tinha um tio que morava lá, casada com a filha desse Anatólio, e era muito amigo dos meninos lá. Eles eram mais ou menos, eram um pouco mais velhos do que eu, mas nós convivíamos muito, né? E aqui do centro de Ipatinga tinha a família do Raimundo Anísio, pai do Zé Delcio, que foi até homenageado lá no museu, né? O Zé Delcio é da minha idade, a gente conviveu muito, inclusive estudamos durante um tempo juntos. Família Anísio também, então eu já conhecia. E era também amigo da família da dona Cidinha, dona Aparecida, que era a chefe do Correio. Aqui, os meninos delas também eram meus amigos. O marido da dona Cidinha Oliveira
tinha irmãos, parentes lá em Santana do Paraíso, então a gente também nós nos conhecíamos. E eu tinha uma tia que morava aqui, em Patinga, chamada Maria do Gandu. A Maria do Gandu, o nome dela é Maria Antonieta da Silveira. Ela foi a primeira professora formada aqui da cidade de Patinga. Até então, os professores que trabalhavam aqui em Patinga, a Bizuca, né, a mãe do Alano, ela lembra muito isso. Os professores que trabalhavam aqui eram contratados por fazendeiros, contratados por cavoeiros, mas para ensinar as crianças e até adultos a escrever o nome e a ler alguma coisa. Não era uma escola regular. Escola regular começou com ela, Dona Maria Antonieta da Silveira, tia Maria do Gandu. E, inclusive, essa primeira escola dela não me sai da memória, porque a gente vinha lá, aqui ficava hospedada, era na casa dela, ela era a tia da gente, ela era a nossa tia. A primeira escola dela, onde funcionou essa escola regular, estava localizada onde é hoje aquele posto de gasolina, em cima aqui da Rua Belo Horizonte, chegando na BR, né, na rodovia. Do outro lado, inclusive, tinha até um laboratório até pouco tempo atrás. Ali na Cedipe? Não. Não. Ah, no posto. Do posto, ali subindo pela Belo Horizonte. Passava ali, entende? Rente rodoviária e ia até lá em cima aquele posto. Ali em cima ficava uma fazenda. Essa fazenda foi do Manuel Isídio, era uma fazenda que a Belgo Mineira arranjou para o Manuel Isídio. Ele morou lá. Ele era empreiteiro também da Belgo, né? Mexia com cavalaria também. E hoje é até nome de escola aqui no centro de Patinga. Essa fazenda, depois que saiu de lá, quem morou lá foi essa minha tia, Maria do Gandu. Ela morava no lado de trás da fazenda, e na frente da fazenda, onde tinha um varandão, ficava a escola dela. Muito precária, todo mundo comentava isso. Os meninos é que levavam banquinhos, coisas lá para poder se assentar, não tinha carteira direito, não tinha nada, né? Era uma escola chamada multisseriada, quer dizer, eram 3 séries na mesma sala. Tinha alunos do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do antigo primário, todos na mesma sala, e ela trabalhando, esses meninos, cada um com seu programa de ensino, né, de séries diferentes. Ali ela funcionou um bom tempo. Depois a escola saiu da casa dela, da fazenda dela, isso já foi na década de 60, e veio para onde hoje é a Estação Memória, a antiga estação da Belgo Mineira. Ali funcionou a escola durante um tempo. Inclusive era uma escolinha, para você ter uma ideia, com o mesmo esquema, mesmo sistema. Multisseriada, várias séries naquela sala, né, a professora com vários alunos. Aí começou a aparecer gente trabalhando com essa tia Maria do Gandu, outras professoras. Eu me lembro de 2 delas, talvez haja outras. Uma foi a Dona Loura, que é antiga aqui em Patinga, Dona Loura, das primeiras professoras aqui também, e a Bizuca, a Maria Weber, a mãe do Alano, mãe da Geisa, sogra do Jarbas, né, do professor Jarbas e tal. Ela também trabalhou lá com ela e tudo. O Rotary, inclusive, tem uma curiosidade, logo que nasceu, o Rotary estava nascendo aqui em Patinga, é que construiu banheiros, não havia banheiro. Ali para cima, onde hoje tem a Cedipa, ali era colonial puro, não existia casa nenhuma. Era só a estação e o resto do colonial, não existia. Patinga era dali para cá, né? E a meninada utilizava lá o mato colonial para fazer suas necessidades, não havia. O Rotary construiu o primeiro banheiro lá, nessa escolinha. De lá, a escola já veio passando para outros prédios, né, que o Estado já foi construindo, aí mudou essa história, né? Mas a tia Maria foi essa primeira diretora lá, diretora e professora, durante esse tempo. A escola, até hoje nós temos alunos, são pessoas que estão aqui em Patinga, né? Hoje já são senhores, avós, quase todos eles, né? Que foram alunos delas lá.
O próprio Zé Delcio lembra muito isso, foi aluno dela lá. O Clebinho, o Kleber, contador, o Kleber Anício também. Uma série de muitas pessoas que estão aqui em Ipatinga, né, dessa época. Olha, a tia Maria, ela é a mais velha da família lá do meu pai, ela é irmã do meu pai, filho desse farmacêutico que eu falei, né, José Gomes da Silveira, que foi prefeito lá em Mesquita, né? Ela estudou em Belo Horizonte, se formou, né, e veio para cá. Ela morou em Mesquita, morou um tempo em Mesquita. Os primeiros filhos delas nasceram todos lá em Mesquita. De Mesquita, ela passou a residir em Santana do Paraíso, morou lá na minha terra um tempo, Santana do Paraíso. E foi quando ela recebeu o convite da Belgo Mineira para vir dirigir e ser professora dessa escola aqui em Ipatinga, que estava sendo criada pelo Estado. Era uma escola reunida, né? Estava sendo criada. E o marido dela, o nome dele é José Paulo, né, Martins, mas todo mundo chama ele de Gandu, José Gandu. Ele recebeu também um convite da Belga Mineira para ser metreiro de carvão da Belga aqui. Então, do Paraíso eles vieram para cá, na década de 40 do século passado. Foi quando ela começou a lecionar. A tia Maria era uma pessoa para cima. A primeira coisa, nós conhecemos muito, a própria Sandra ainda conheceu, ela faleceu em 1976, já faz um tempo, mas nós conhecemos uma pessoa para cima, alto astral, entende? Alegre, brincalhona, jovial, gostava de contar casos, de contar história, entende? Mas era isso, era pulso, era isso. Você falou nessa maneira de ser das professoras dessa época, ela tinha essa fama. Os alunos gostavam demais dela porque, junto com a rigidez, junto com a disciplina que ela mantinha, ela era acolhedora, alegre, jovial, né? Então os alunos tinham acesso. O Zé Delcio lembra, por exemplo, as primeiras peças de teatro, de drama aqui em Ipatinga, foi ela que criou dentro da escola. Então, os primeiros atores eram os seus alunos, pessoas da família desses alunos, né? Ela tem muita história dessa parte aí, entende? O Zé Delcio conta uma história também que eu acho que vale a pena ficar registrado. Quando Ipatinga começou a crescer, aí já aquela fase, os Minas já chegando, a cidade começou a ganhar uma cara diferente. Ipatinga tinha Avenida 28 de Abril, né? Praticamente só ela. Aí foi criado, tinha um bairro não, tinha um descampado, que parece que era da Belga Mineira, que foi adquirida pela prefeitura, ou cedida para a prefeitura, e a prefeitura loteou essa área. Então ia fazer a primeira rua paralela a 28 de Abril, que é a Rua Diamantina. Hoje aquela Rua Diamantina. Ali era mato puro, foi preparado e tal. Foi feito o loteamento. Zé Delcio conta um fato interessante aí. Eu não sabia disso, fiquei sabendo através dele. É que quando foi feito o loteamento e o leilão para a venda das casas, ele comenta que os moradores que estavam participando do leilão para comprar essas casas nesse loteamento, eles combinaram entre eles que ninguém ia dar lance. Na hora que a prefeitura bateu o martelo e fosse dado o lance inicial, e aí o pessoal vai aumentando de preço, ninguém ia, aquele lance inicial que seria o mais barato, ninguém ia falar nada. Ia deixar para ela, a Maria do Gandu, arrematar, como reconhecimento, entende? Ao trabalho dela como professora aqui. Esse é um fato interessante, eu não conhecia, o Zé Delcio que relata, e ela comprou. Realmente ela morou muito tempo ali na Diamantina, quase em frente onde é hoje a Caixa Econômica. Tem uma esquina ali na Rua Ouro Preto, entrando já na Rua Diamantina. Hoje eu nem não sei o que funciona lá, ela morreu lá. Morou ali muito tempo. E adquiriu dessa maneira, então. Interessante.
Olha, voltando à história lá de Santana do Paraíso, Ipatinga praticamente não existia, não é? Os Minas não existia. Paraíso tinha uma escola primária que era muito boa. E era, vamos dizer assim, tinha um bom nome aqui na região toda. Professoras formadas, a maioria formada em Itabira, curso normal, o famoso Colégio Nossa Senhora das Dores de Itabira, muitos formados também no famoso curso normal lá da cidade de Ferros, outras se formaram no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Ponte Nova, Pio XII em Belo Horizonte, o Santa Maria de Belo Horizonte, eles eram professoras, então, Paraíso então, estava com... Quando eu comecei a estudar lá, quem foi minha primeira diretora lá no Grupo Escolar Albertino Ferreira Drummond, foi a professora Edvise, a dona Lilá, filha do Celim. Morreu agora há poucos meses, né? Dona Lilá. Ela era a minha diretora e foi minha professora lá. Então lá eu cursei o primário. Quando você terminava o primário, que só tinha até a 4ª série, nessa época Ipatinga não tinha quarto, só tinha até o 3º ano. Quem quisesse concluir o 4º ano tinha que sair daqui de Ipatinga, muitos foram para Paraíso. Esse Zé Delcio mesmo foi meu colega lá, o Zé Delcio foi colega de 4º ano lá no Paraíso para concluir o primário. A filha mais velha do Valentim Pascoal também fez o 4º ano primário lá no Paraíso. Bom. Qual a condução que vocês iam para Paraíso? Não, nessa época, elas moravam lá. O Zé Delcio, por exemplo, ele morou na casa do Zé Mozart, morou com a tia Guigui, lá no Paraíso. Essa menina do Valentim Pascoal morou com a professora Dona Esterlinda. Eles moravam lá no Paraíso, frequentavam a aula lá. Para vir para aqui era uma dificuldade. A estradinha, eu vou te contar essa estrada que eu me lembro dela até hoje. A estradinha de chão e poeira, época de chuva, né, impossível de passar. Bom, terminado esse meu primário lá no Paraíso, aqui na região não tinha escola para você estudar. A família que tinha condição de dar estudo para os filhos tinha que mandar para fora. E quem arranjava essas escolas, normalmente era o padre lá de Mesquita. Paraíso era distrito, pertencia a Mesquita, não era cidade. Era o padre de Mesquita, que também era o pároco lá do Paraíso. Ele que arranjava as escolas para a gente. Os homens, normalmente, iam para Belo Horizonte, Colégio Arnaldo, a maioria ia para o Colégio Arnaldo, ou então o Dom Elvésio lá em Ponte Nova. Qual outra escola? O Dom Bosco, em Cachoeira do Campo. E tinha também um seminário lá em Pará de Minas. O padre arranjava. Para não mandar todo mundo para o mesmo lugar, porque muitas vezes ele conseguia até desconto ou bolsa de estudo, né, para a gente estudar. Então, mandar 2 ia para Mariana, esses 2 aqui vai lá para o Arnaldo, mais 2, isso aqui vai... Ia distribuindo a meninada. Quando eu terminei o primário, eu e um primo meu, o Rafael, nós fomos para Mariana. Fui estudar no seminário lá em Mariana. Lá em Mariana eu fiz o curso todo chamado curso de Humanidades, que equivale hoje ao ginásio, é o ensino médio, né, o científico. E quando eu terminei lá em Mariana esse curso de Humanidades, o ensino médio, eu fui fazer curso superior lá em Petrópolis, no seminário dos padres lazaristas. O seminário é esse aqui, ó, Casarão Velho. Tem uma outra foto dela ali, naquele quadro ali, né? É o mesmo. Hoje, como o prédio, para você ter uma ideia, foi a primeira escola do Brasil, esse seminário de 1750, você imagina, né? Ficou muito deteriorado o prédio. A Arquidiocese de Mariana fez um comodato com a Universidade Federal de Ouro Preto, e a Universidade Federal de Ouro Preto é que montou os cursos de humanas lá. Funciona. Terminado lá em Petrópolis, eu saí do seminário quando eu terminei o curso de filosofia lá.
faltava todo o curso de teologia ainda para continuar dentro do seminário, mas eu saí antes, saí no final da filosofia, em 1965, quando eu vim para cá. Nessa época, meus pais já tinham saído do Paraíso para dar condição de estudo aos meus irmãos menores, eu sou o mais velho. O pai havia mudado para Coronel Fabriciano. Estava morando em Coronel Fabriciano. Então, quando eu voltei para cá, que eu saí lá de Petrópolis, do seminário, eu já me encontrei minha família em Fabriciano. Eu me formei muito novo. Quando eu terminei meu curso superior de filosofia, terminei em novembro, eu não tinha 21 anos ainda, eu estava com 20 anos, depois que eu completei 21. E na minha casa aqui em Fabriciano, vim passar férias, saí, vim passar um tempo com a minha família aqui. Meu plano não era de ficar aqui na região nessa época, mas comecei a receber convite para trabalhar. E como eles ficaram sabendo que eu tinha curso de filosofia, nessa época estava lá em Fabriciano, estava sendo criado em Fabriciano no colégio. Na época era chamado de Ginásio Estadual de Coronel Fabriciano, não tinha nome ainda, que era comandado pelo professor Pierre Rolim, irmão do Zé Rolim. Zé Rolim é casado com a dona Chames, irmã do Jamil, irmã da dona Lilá. Bom, Pierre foi lá em casa, ele era compadre do pai, me convidar para participar do grupo que estava criando o colégio e dar aula lá. Me convidou para dar aula de português no ginásio, língua portuguesa. Nessa mesma época, as irmãs do Colégio Angélica ficaram sabendo também que eu estava lá, foram lá me procurar, também para dar aula, no caso do Angélica, de língua portuguesa e literatura. E como eles tinham o curso normal lá no Angélica, passei a trabalhar também com psicologia da educação e filosofia da educação, nessa época. Foi quando começou a minha vida, então, de magistério, então, nessa época. Lá, morando em Fabriciano, e lá eu trabalhei no Colégio Angélica, no Colégio Giovannini, hoje é Giovannini, né? Na época era ginásio estadual, de Coronel Fabriciano. E depois, mais na frente, passei a trabalhar no Colégio João Calvino, onde eu conheci a Sandra, Colégio João Calvino. Mais tarde foi criado um colégio, onde hoje é até a Rádio Educadora, lá em Fabriciano, o Colégio Imaculada, dos padres, me chama redentoristas, né? Também lecionei nesse colégio, Colégio Imaculada, lá estudo em Fabriciano. Aqui em Patinga, nessa mesma época, olha para você ver, que eu comecei a trabalhar lá em 1966, no João Calvino, o diretor do João Calvino e o diretor de um colégio que existia aqui no bairro Iguaçu, Colégio John Wesley, foi criado por um grupo de pastores protestantes. Eles criaram esse colégio John Wesley aqui no bairro Iguaçu. Eles fizeram a combinação, o diretor daqui do John Wesley com o diretor do João Calvino e Fabriciano. Fabriciano estava precisando de um professor de biologia e aqui estava precisando, o João Wesley aqui em Patinga, Barra Iguaçu, precisando de um professor de português e literatura. Nós arranjaram um professor de biologia para ir dar aula lá em Fabriciano e o diretor de Fabriciano me arranjou para vir dar aula aqui no João Wesley. Foi quando eu comecei a trabalhar aqui em Patinga. O João Wesley é uma escola que deu sequência a uma primeira escola de Patinga chamada Colégio Santa Mônica, que foi criado também pelo Pierre Rolim, e pelo irmão do doutor Emílio, Sr. Fernandes, pai dessa turma toda aí, de Márcia, mulher do Espírito Santo, esse pessoal aí. Bom, comecei a trabalhar aqui em Patinga, então, nessa época, em 1966. Logo depois, o professor Zé Francisco criou um curso de madureza chamado Madureza Loyola, que era supletivo. Aqueles que não tinham conseguido estudar faziam esse madureza, quem passava recebia o diploma, como se tivesse já feito o ginásio, entende?
Então começamos a trabalhar juntos aqui, nessa Madureza e tal. Foi quando eu comecei a viver aqui em Patinga, 1900 e virada de 65 para 1966. Foi a minha chegada a Ipatinga para trabalhar. Já conhecia, convivia tudo, mas comecei a trabalhar aqui em 1966. Agora, o trabalho para valer aqui, eu considero, porque nessa época eu lecionava, dava aula de português e literatura. Eram escolas secundárias, né? Não existia curso superior aqui na região nessa época. Eu trabalhava com língua portuguesa e com literatura. E aconteceu um fato interessante. Nessa época, olha para você ver, eu era muito novo, era solteiro ainda, mas já estava me movimentando nessa área da atividade de ensino aqui da região. Só para deixar como memória, eu falei para você que eu participei lá com o professor Pierre Rollin. Nós temos alguns memoráveis professores lá de Fabriciano, que eu gostaria até de citar o nome deles, participaram da criação do Colégio Estadual lá em Fabriciano. Começou com o ginásio estadual, só o antigo ginásio, professor Pierre. Depois nós criamos lá o curso normal de magistério para formar professoras. Foi uma senhora escola também lá em Fabriciano. Aí passou a ser colégio estadual. Depois foi dado o nome para ele de Alberto Giovannini, que é um dos pioneiros lá da cidade de Fabriciano, foi homenageado com o nome, né? O bairro, inclusive, lá também chamava Alberto Giovannini. Tem um fato curioso que pouca gente lá em Fabriciano sabe, é que quando o Pierre estava criando esse colégio estadual, uma dificuldade tremenda, sem condição nenhuma. O prefeito lá de Fabriciano, tentando arranjar um local para a escola funcionar, conseguiu arranjar o antigo matadouro de Fabriciano. Para você ter uma ideia, Fabriciano ia até ali onde hoje é a Vox, ali tinha uma rodoviária antiga. Dali para lá, aquela Avenida Magalhães Pinto, não tinha nada não. Era uma estradinha. E Melo Viana ficava lá no fundo. Entende? Não tinha casa, não tinha nada aí naquele entre meio ali e tal. Logo depois da rodoviária tinha esse matador. É onde matava boi, matava animais lá em Fabriciano. Né? Ele foi desativado e o prefeito então estava reformando para criar uma escola lá, fazer o colégio lá funcionar. Só que enquanto estava reformando, isso na década de 1965, final de 65, eu lembro direitinho, Sr. Pierre, para você ter uma ideia, havia sido inaugurado lá em Fabriciano, lá embaixo, o Hotel Silvana, pelo Rubem Maia. O Hotel Silvana era novinho, estava inaugurando. Lá em cima do Hotel Silvana, sótão, no meio de caixa d'água e de cano, funcionou uma sala de aula. Você tem uma ideia. Pierre, ele morava num prédiozinho que ele construiu, ele era farmacêutico também, embaixo tinha a farmácia dele, ele morava no segundo andar, e no sótão da farmácia dele, esquina da Rua Angélica, pertinho dali do Colégio Angélica, outra sala de aula no meio de cano e caixa d'água lá em cima, lá, para você ter uma ideia, que não tinha onde funcionar. E tinha uma outra turma que funcionou, hoje, onde é o Colégio João Calvino, o João Calvino acabava ali também, só tinha a Avenida Cezito, não tinha casa nem nada, era uma avenida sem nada, sem casa, e lá num prédiozinho do Colégio João Calvino, muito precário. O João Calvino também não tinha prédio direito, funcionava a aula daqui, a aula dali, e funcionava a aula dentro da igreja, onde é hoje a igreja presbiteriana, atrás ali do colégio. Inclusive foi onde eu conheci a Sandra. Lá. Bom, atrás desse prédiozinho precário do João Calvino, que não é aquele prédio que está lá hoje tem quadra de esporte, aquela coisa toda, tinha uma pracinha, e ao lado dessa pracinha, olha bem, tinha um parente do Pierre Rollin que tinha uma serralheria. A serralheria estava sendo desativada, não estava quase em funcionamento. Sabe aquele galpão de serralheria, que tem uma porta enorme de madeira, onde entrava caminhão?
para pegar madeira, outra vez. Ali dentro funcionou uma sala de aula. Você dava aula lá embaixo no Silvana, suponhamos, a primeira aula, a segunda aula, marchava a pé para vir dar quarta aula, essa dificuldade, até reformar o prédiozinho lá. A hora que reformou o prédio, todo mundo foi para lá, foi a nossa casa. Eu não cheguei a trabalhar no prédio novo. Na época que eu trabalhava lá em Fabriciano, era nesse prédio antigo. Não cheguei a trabalhar um ano lá. Nesse prédio antigo, eu estava construindo o prédio novo, que onde hoje funciona, o Alberto Giovannini, lá no Alto do Morro, perto do cemitério. Bom, quando o colégio passou para funcionar lá, eu trabalhei lá um ano. Nessa época, aí tem um detalhe que envolve também Ipatinga. Nessa época, eu era muito amigo do padre lá de Antônio Dias, que eu conhecia, o padre Wilson Moreira. Aqui ele visitava muito, vinha muito na nossa casa aqui em Fabriciano, e ele estava querendo deixar de ser padre. E ele estava com dificuldade lá em Antônio Dias para arranjar um diretor para substituir lá em Antônio Dias. O que ele comentava, aquela antiga política, né, de PSD, UDN, PTB, aquela antiga política, ele alega que quando ele escolhia alguém, diretor, mas a família dessa pessoa era da UDN, o pessoal da política contrária conseguia brecar junto do governo a nomeação. Então não saía o diretor. Aí eu conseguia arranjar um outro, do outro lado, os adversários bloqueavam. Certo que ficou de quase 2 para 3 anos querendo sair de lá e não conseguia. Como ele me conhecia, eu já era nomeado, eu trabalhava no colégio estadual, foi esse primeiro ano que eu estava nesse prédio novo do Giovannini, ele me propôs se eu queria assumir a direção lá em Antônio Dias, no lugar dele. E eu falei com ele, Wilson, nossa, nunca fui, nem conhecia Antônio Dias, nunca tinha ido lá. Então, mas como você não é de lá, vai ficar mais fácil, aí não vai ter ninguém que é do contra, você não é do PSD nem da UDN, você é de fora e tal. E foi o que aconteceu. Eu fui para poder atender o Wilson, lá só funcionava à noite, o ginásio só funcionava à noite, lá em Antônio Dias, e assumi então a direção do colégio. Eu já tinha como é que chama? Eu já tinha o registro de diretor de escola, porque antes disso eu participei de salvar, não deixar fechar o ginásio comercial de São José aqui de Santana do Paraíso, em 1968, eu, assumindo a direção do colégio, com os diplomas que eu já tinha, eu consegui o registro de diretor de escola. Então, quando o Wilson me convidou, eu fui para lá, eu já estava com o registro de escola à mão. O ginásio só funcionava à noite e eu tive que largar o estadual de Fabriciano, porque não podia acumular o cargo. Eu era nomeado, então saí e fui para... Trabalhava em Antônio Dias à noite, via embora, trabalhava aqui na Baixada, aqui durante o dia. Havia época, quando eu estava no primeiro momento, primeiro ano que eu estava sem carro, olha, para você ter uma ideia, eu pegava um ônibus na rodoviária da Fabriciano, minha família morava em Fabriciano, 5, 6 horas da tarde, depois que acabou o expediente, ia para Antônio Dias, lá ficava, dirigia a escola, dormia lá, quando tinha carona eu vinha embora, quando não tinha eu dormia lá, no outro dia, 5 horas da manhã, eu pegava um ônibus, que tinha um ônibus sair de Antônio Dias para vir para cá. Já chegava aqui, às vezes não dava nem tempo para ir em casa, para poder tomar um café, já saía, já chegava aqui na hora de ir para a escola para pegar aula, entende? Então, depois eu comprei um carrinho e aí facilitou esse trajeto e tal, mas foi essa vida. Nessa época, esse Wilson Moreira, que deixou de ser padre, veio embora para Ipatinga. Continuou muito amigo nosso. O Jamil era o prefeito aqui de Ipatinga, e o Jamil, em 1968, o Jamil resolveu criar um colégio aqui em Ipatinga, uma escola municipal aqui em Ipatinga. E convidou esse Wilson para ser o coordenador, comandar esse trabalho. E foi ele fez. O Wilson ele reuniu um grupo de professores, amigos dele que ele conhecia, e eu me lembro, vale a pena citar porque são nomes
que estão na história do Colégio Municipal aqui de Ipatinga. Eu me lembro do Wilson, né, que foi, ele trouxe uma professora que depois foi diretora da escola, veio lá da terra do professor Jarbas, veio lá de Rio Piracicaba, veio para cá. Tinha Hélio Silva, lá morava em Fabriciano, também era de Rio Piracicaba. O professor Tavares, que era um ex-padre, que trabalhava no São Francisco, se juntou a gente. O Petrus Van Rossum, um holandês, que era muito amigo da turma do Pademan, que na época comandava lá a Universidade do Trabalho, estava começando a Universidade do Trabalho lá em Fabriciano, o Petrus. Depois, a esse grupo, depois veio a Silvalina, a Dona Maria de Lourdes, que foi vereadora em Ipatinga, vi falar que completou 100 anos, está morando lá em Araxá. Fiquei sabendo disso. Está lá em Araxá, 100 anos de idade. Bom, esse grupo formado, nós montamos toda a estrutura de criar o Colégio Municipal e a partir de 1969 começou a funcionar o ginásio. Eu até contei lá no dia que o museu me fez a homenagem, que também, como nós tivemos os problemas no estadual Giovannini, lá em Fabriciano, para começar, aqui foi a mesma coisa. O Jamil, quando criou a escola, não tinha prédio. Começamos a funcionar em 1969, não tinha prédio. Ele estava preparando um prédio de uma escola lá no bairro Novo Cruzeiro, que o bairro era novo, novinho, bairro novo. Entende? Estava preparando lá um prédio de uma escola lá para receber o colégio. Nós funcionamos aqui, onde é o batalhão da Polícia Militar hoje, hoje é Tiradentes. Ali no contingente tinha um prédio da polícia, prédio comprido, 4 salas e uma partezinha de administração, né? Banheiros e tal. Tem um detalhe que eu conto, né, que eu contei lá, os 3 primeiros meses que a gente estava funcionando lá, a gente foi para lá sem o prédio ter sido preparado, então as salas não tinham porta para o pátio. Não era cercado, não, ali era tudo aberto, o contingente tinha escola lá e tudo aberto, não tinha, era rua e tudo misturado. E você entrava na primeira sala, para você ir na última lá, você saía cortando a sala por dentro, né? Se um aluno lá da 8ª série precisava de banheiro, ele tinha que passar pedindo licença. Mas isso foi pouco tempo, foi só o tempo de depois a prefeitura fazer as portas, arranjar, adequar o prédio. E nós ficamos lá nesse contingente, foi o primeiro lugar que funcionou, até terminar o prédio lá no bairro Novo Cruzeiro. Lá a nossa primeira diretora também faz parte dessa história do colégio, a Silvalina Mulica, irmão de um vereador, Mulica, que teve em Ipatinga. Silvalina Mulica hoje já está viva, mora, eu tenho a impressão que ela mora ainda lá no Novo Cruzeiro. E esse colégio municipal, nós funcionamos em lugares diferentes, porque foi criado só o ginásio, depois foi criado o curso normal, para formar professora. E com a criação do curso normal, o prédiozinho lá não comportava todo mundo. Nós funcionamos, para você ter uma ideia, parte do colégio municipal, além do Novo Cruzeiro, nós funcionamos no 2º pavimento do estadual lá do bairro Iguaçu, do João 23, no 2º pavimento, durante uma época, funcionou o curso normal lá. Funcionamos também uma parte do curso, sabe ali no Horto, onde hoje está um supermercado lá, como é que é o supermercado na saída para Fabriciano? Tem um supermercado no Mineirão. Aquele canto ali todo, ali tinha um prédio, a maior parte construído de madeira, inclusive da Uzi Minas, onde funcionou o setor de pessoal e de treinamento da Uzi Minas nessa época. Não tinha casa, não tinha nada ali no Horto, ali não. O outro era só lá na frente, ali tudo é eucalipto e mato, colonial, só mato. E ali no meio, então, tinha esse prédio. A Uzi Minas cedeu para a prefeitura, ali funcionou também o colégio normal, nós funcionamos lá durante um bom tempo, entende? Ali normal, até que o prédio fosse todo concluído lá no bairro Novo Cruzeiro. Quando terminou o Novo Cruzeiro, a prefeitura já estava construindo prédios novos. Um aqui no Horto, que foi o Colégio Padre Cícero,
Está ali, inclusive está sendo reformado hoje, mas foi criado um outro lá no bairro Canaã, que é um prédio novo. Antes funcionou num prédio precário, hoje está lá um prédio novo lá no bairro Canaã, Padre Bertolo. E ela criou um colégio que ia receber os alunos que estavam no bairro Novo Cruzeiro, na divisa do Veneza 1 com Veneza 2, lá no alto. Hoje é um centro universitário. A prefeitura acabou cedeu para lá, funciona lá, um curso superior lá e tal. Então, nessa época que eu entrei no municipal, lá no municipal, comecei a trabalhar em 68, 69. Eu fui lá professor de português, literatura também, no ginásio, e no curso secundário, de professora, formação de professora, eu trabalhei com literatura infantil, literatura brasileira e portuguesa, psicologia da educação, filosofia da educação, essas matérias, né, formativas, trabalhei com todas elas lá. Nessa época, eu era diretor no ginásio comercial de São José, lá do Paraíso. Trabalhava lá comigo o Antônio Luiz, o Maneca, que foi prefeito depois lá no Paraíso, o Maneca. Maneca foi com meu companheiro lá no estadual, lá em Fabriciano, quando eu recebi o convite para dirigir o colégio lá do Paraíso. Convidei o Maneca para me ajudar lá, e ele foi, largou, deixou Fabriciano. Maneca jogava no social, era muito bom de bola, tinha um conceito muito bom lá em Fabriciano, professor no colégio, largou tudo, pegou a mala e foi embora morar no Paraíso. E lá no Paraíso é que ele fez a vida dele, constituiu a vida dele, casou, constituiu família, então os filhos estão todos lá no Paraíso ainda até hoje. Foi prefeito lá de Mesquita, foi prefeito do Paraíso, né, e muito conceituado. Pena que morreu jovem. Você chegou a conhecer o professor Mendonça? Demais. Mendonça foi meu companheiro de sala de aula, tanto aqui quanto lá no Leste, aqui em Ipatinga, trabalhou na Secretaria de Educação, né? Grande professor Mendonça. Bom, aqui em Ipatinga, então, tive essa atuação nessa época, né? Antônio Dias, eu saí de lá depois, porque eu não estava conseguindo acumular os trabalhos que eu já tinha aqui. Eu saí lá de Antônio Dias em 1972, larguei lá. Nessa época, nessa virada, eu recebi um convite da diretora aqui do Colégio São Francisco. Era dirigido por padres jesuítas. Eles dirigiam a paróquia e eram padres que dirigiam o colégio. José Minas criou o colégio e entregou para eles. Criou o Hospital Massucuí e entregou para uma congregação de irmãs. No final do ano de 1969, as irmãs devolveram o hospital para os Minas e os padres devolveram o colégio para os Minas. Aí as Minas criou a Fundação São Francisco Xavier. 20 de dezembro de 1969, final de 69, criou a fundação. Então, a partir de 1970, o Colégio São Francisco já funcionou não mais com os padres, já era a fundação. E o Hospital Massucuí. E eu recebi, a primeira diretora lá foi a Amélia Gonzaga, que foi diretora aqui do Barra Iguaçu, do estadual. Ela me convidou para ir dar aula de português lá, no São Francisco, 1971, no início do ano de 71, comecei a trabalhar lá, em São Francisco, aqui no Cariru. E fiquei o ano todo. Em 1972, o marido dela, dessa diretora, Amélia, ele era funcionário da Uzi Minas, o Decinho, e foi transferido pela Uzi Minas para Belo Horizonte, para o escritório central. Então ela, Amélia, que era diretora aqui, o marido dela foi para Belo Horizonte, ela ficou aqui meio ano, como se diz, né? Se arranjando. Vai para Belo Horizonte, volta para Ipatinga, Belo Horizonte, Ipatinga, aquela época estrada horrorosa e tal. Aí ela me convidou para ser o vice-diretor. Eu era novo de tudo. Era solteiro, inclusive. Eu estranhei porque os Minas, né, aquele esquemão de os Minas, aquele negócio todo, me convidaram a assumir a vice-direção do colégio.
E no final, aí depois ela saiu, ela se desligou, porque não tinha como conciliar, estando morando em Belo Horizonte e o trabalho dela aqui, né, em Ipatinga. Ela saiu do colégio e eu assumi a direção do colégio a partir de 1973. Então, aí de 73, fiquei lá até me aposentar, São Francisco. A minha vida de trabalho, em termos de envolvimento com projetos de educação aqui do município, realmente foi no São Francisco. Trabalhei nas outras escolas, tive tempo de trabalho, mas o tempo de duração foi relativamente pequeno, tomado a comparação com eu fiquei no São Francisco. Quando entrei no Colégio São Francisco, o colégio tinha 400 e poucos alunos, e nós chegamos a ter mais de 3.000 alunos lá. Foi a fase áurea do São Francisco. Conseguimos construir uma das equipes melhores de educação aqui de toda a região. Tá? Mudamos muita coisa na sistemática de educação do colégio, regime de tempo integral para professor, coisas que não se falava em escola secundária, entende? Maneira, né? Criamos um centro de difusão cultural lá que foi pioneiro na área de teatro aqui na cidade de Ipatinga, na parte de música. Hoje são cantores consagrados e famosos, mas nós trouxemos para fazer shows aqui na área do campo de futebol lá de São Francisco, entende? Cantores que na época estavam começando, nem não eram conhecidos. Zé Ramalho, trouxemos Zé Ramalho aqui 2 vezes aqui em Ipatinga, ninguém conhecia Zé Ramalho direito, entende? Estava lá. Gonzaguinha, trouxemos Gonzaguinha aqui 2 vezes aqui em Ipatinga, entende? Vários desses cantores, entende? Tinha um aluno nosso, Washington Feitosa, a mãe dele mora aqui na rua Singapura até hoje, a família dele. O Washington, ele era aluno lá do nosso curso de metodologia, ele gostava desse negócio de show, Ele começou a despontar lá dentro da escola como um cara que... Né? Aí nós envolvemos, criamos esse Centro de Fusão Cultural, o professor João Damasceno Ribeiro, grande João Damasceno, ele era o coordenador dessa atividade, a professora Eliane Santos também estava envolvida nesse trabalho, e então nós mudamos o envolvimento da escola. Fizemos um festival de música famoso, ficou famoso aqui na região, FESCAP. Tinha um outro festival lá do Bom Jardim, e esse nosso aqui é do FESCAP. Era só para aluno do colégio, mas para poder gerar participação, nós abrimos a possibilidade de um aluno do colégio convidar um parceiro da comunidade, parente dele, o amigo, né? Como compositor ou como intérprete de música, né? E cresceu assustadoramente esse festival aqui na região. Entende? Esse tempo meu lá do São Francisco, eu me envolvi também muito com o conselho curador da fundação. O diretor do hospital e o diretor do colégio automaticamente faziam parte do conselho, porque a fundação, como entidade filantrópica, ela foi assentada em 2 pilares, educação e saúde. A existência dela e o certificado que ela tinha de filantropia tinha como foco, né, a prestação de serviço em educação e saúde. Então, caiu aqui. Bom, lá eu fiquei até me aposentar, lá na fundação. Foi um tempo muito bom, tem ótimas recordações, uma geração enorme de alunos. Hoje, todo lado a gente vai, nós encontramos aí ex-alunos de todos, né? São pais, empresários, homens de negócios, profissionais liberais, de toda a natureza, né? Homens, mulheres, espalhados, tem inclusive muita gente no exterior, passaram aqui pelos bancos da escola, então, aqui do São Francisco. Eu saí daqui do colégio em 2010. Antes, nós tivemos uma situação, questão legal, o diretor do colégio e o diretor do hospital, por questão legal, os diretores não podiam ser remunerados, é uma legislação do governo federal, não podiam ser remunerados. Então nós tivemos que acabar com o nosso vínculo com a fundação e passamos a ser funcionário da Uzi Minas.
Então, quando eu me aposentei como funcionário da Uzi Minas. Embora nunca tenha trabalhado um dia lá dentro da obra, né? Quer dizer, funcionário, mas a serviço do colégio, da fundação do colégio, entende? Assim como o Galinari, o doutor Galinari, que era diretor do hospital também, tinha essa mesma situação. Depois que aposentei, ainda tive um tempo de contrato na Uzi Minas. A Uzi Minas, às vezes, me contrataram, a princípio como pessoa física, prestador de serviço, né? Depois, aquela famosa, você cria uma empresa, né? Um CNPJ, e ela contrata a sua empresa. Inclusive está na briga no Supremo, aí, tem um ministro lá que ontem suspendeu todos esses contratos de CNPJ. Não sei como é que essas empresas vão fazer até o Supremo decidir como é que vai ficar. Porque o hospital está cheio de médico que não é contratado como médico pessoa física. O médico cria uma empresa e a empresa dele é que é contratada. Às vezes é uma empresa dele sozinho. Mas foi esse tempo todo lá no Colégio São Francisco. Tem outra fase, outro momento da minha vida. Durante o tempo que eu estava no São Francisco, nós criamos, na saída para Fabriciano, um chamado Espaço para o Talento. Hoje o prédio lá é ocupado por cursos técnicos do Colégio São Francisco. É a mesma rua onde tem o clube do IP. Na saída da rua, como é que chama aquela rua? É do Alexandre? É perto daquele supermercado que abriu lá? Não. É atrás dele, é na rua do Alexandre lá, rua do IP. Tem uma saída lá para Fabriciano ali. Bom, ali tinha um prédio que a Uzi Minas começou a construir para trabalhar na área de pessoal. Só que eles haviam construído o CDP lá em cima, atrás do escritório central, e o prédio lá muito grande, não havia necessidade de duplicar, criando um outro setor cá embaixo. Então o prédio ficou parado. O prédio começou a ser construído, a Uzi Minas abandonou, o prédio ficou lá no meio do colonial, deteriorando, com chuva, aquele negócio todo. Eu propus para o pessoal da fundação para a gente fazer negociação com os Uzi Minas. A Uzi Minas cediu pedra para nós, incomodado, e nós nos encarregaríamos de construir. Sim. E nós fizemos isso. A Uzi Minas cedeu o prédio, nós fizemos lá um espaço para o talento. Esse espaço para o talento era abrigar a criança. A legislação para criança especial tem 2 tipos. É a mesma lei, só que no Brasil só se olha um lado da lei. A lei que cuida das crianças que têm excepcionalidade, tem algum problema de excepcionalidade, entende? Deficiência de qualquer natureza, física, mental, psicológica, né? Aqui no Brasil, embora eles ainda não seja muito bem tratado, mas pelo menos tem iniciativas nesse sentido, para tratar dessas crianças. Essa mesma lei fala o seguinte: há crianças que são excepcionais porque são superdotadas, são altamente talentosas, e não tem quem cuida delas. O Brasil desconhece isso, entende? Então nós criamos esse espaço para o talento lá para trabalhar essas crianças. Nós fizemos convênio com a rede municipal de ensino, aqui da cidade, e rede estadual, porque tem toda uma metodologia para poder pesquisar onde que essas crianças estão. E tem toda uma bateria de testes para você, né, pegar essas crianças. E nós conseguimos. As estatísticas mostram que num grupo de 100 crianças, 3 a 5 delas são altamente talentosas. Tem algumas que são talentosas em tudo. A inteligência universal, a facilidade para tudo. Tem outras que são chamadas inteligências localizadas, né? Tem facilidade para a música. O resto é normal, mas para a música é altamente talentosa. Nas ciências exatas, ela é altamente talentosa, o resto ela é normal, igual qualquer outra criança, tem às vezes até mais dificuldade. Tem criança que é excepcional na atividade física, no esporte.
Então você tem essas excepcionalidades. Nós criamos esse centro lá para tratar dessas crianças. Eu fiz 2 cursos de especialização na Universidade Federal lá de Lavras, que é a única universidade que trata disso, e é onde hoje nós temos o melhor centro no Brasil que cuida dessas crianças. Então eu criei nessa época lá do São Francisco, depois que eu saí de lá, um chamado Centro de Estudo Professora Zenita Guinter, para estudar, difundir, divulgar sobretudo no meio educacional, esse assunto, né, dessas crianças. Né? Você vai numa sala de aula, tem lá uma criança altamente talentosa, aprende com facilidade tudo, a aula é de 50 minutos do professor, com 15, 20 minutos ela mata a charada. Ela sabe, já sabe tudo que vai acontecer ali na sala. Ela não percebe isso, ela sente que ela já sabe. Entende? Então, às vezes, 30 minutos da sala, 40 minutos, ela fica lá perturbando, chateando, mexendo, levanta daqui, levanta ali, entende? E requieta. Entende? São essas crianças talentosas, né? Que o professor não sabe, não foi preparado, os nossos professores não são preparados para isso. Então, são os talentos que, não sendo bem dirigidos, aproveitados, muitas vezes são aproveitados por mal. Os melhores exemplos que nós temos hoje, o primeiro exemplo que nós tivemos na época que eu estava fazendo esse curso, que eram citados, de um lado, Fernandinho Beiramar. Certamente uma criança altamente talentosa, inteligentíssima, que não aguentou ficar no muro da escola. A escola não aguentou ela e ela também não aguentou a escola. Ela pulou o muro e foi fazer a vida dela onde ambientes não criaram problema para ela. E o talento foi deturpado e usado contra a sociedade. A gente citou, nessa mesma época, a gente citava, por exemplo, o caso do Pelé, na parte de esporte. Família pobre também, sem nada, sem condição, sem recurso, altamente talentoso no esporte. Só que ele aproveitou o talento dele, dirigiu o talento dele para o bem, não caminhou no sentido de Fernandinho Beiramar e outros. E assim a gente tem muita criança por aí afora assim, tanto e tal. Eu até hoje ainda continuo com esse trabalho, eu estudo, continuo esse trabalho. Hoje eu só mexo online, não tenho atividade. E quando eu tenho oportunidade eu faço divulgação para as escolas e para professores desse tipo de trabalho, entende? Infelizmente, depois que eu saí do colégio, o colégio, não sei se por que razão, não entendeu, fechou lá, esse centro, Espaço para o Talento. Hoje nós encontramos com crianças aí, até hoje há muitos desses casados, esse foi o melhor momento da vida deles. O que acontecia? Um menino pegar a escola Nassif lá no Canaã, só para estar como exemplo, né? Vamos dizer que ele fosse um dos escolhidos. Se ele estudasse lá de manhã, era o ensino regular dele, ele ficava lá. Ele fazia o ensino regular. Na parte da tarde, ele vinha para o nosso Espaço de Talento. Para desenvolver na área do talento que foi pesquisado com ele, entende? Então, ele recebia tudo. E lá nós conseguimos, nesse projeto, dava condução, a alimentação e o uniforme para a criança. Então, ela vinha, ela não tinha despesa para vir lá no Espaço do Talento, entende? Recebia essa parte. E hoje nós temos uma dançarina hoje que faz parte do corpo de balé da Cidade do México. Temos um deles que está em São Paulo. Tem um lá da Vila Madalena, que eu estive lá na casa dele, o dia que eles fizeram, esse menino, altamente talentoso, eu arranjei depois bolsa para ele no Colégio São Francisco aqui. Ele estava lá, estudava numa escola do município, fazia o Espaço para o Talento, e ele no dia, ele era pequenininho, foi lá na minha sala, chorando, me pedindo para arranjar uma bolsa de estudo para ir no São Francisco. E aquele negócio, e arranjei, depois, no ano seguinte, ele veio estudar aqui no Cariru, no São Francisco, e continuou lá no Espaço para o Talento. Terminou o ensino médio dele aqui, terminou o ginásio, terminou o ensino médio dele aqui, passou no vestibular da EFEI da Universidade Federal de São João del Rei, em Engenharia,
não tinha condição de matricular, não tinha condição de ir para lá. Nós fizemos uma vaquinha no meio dos professores, compramos passagem, arranjamos tudo, e tinha um professor nosso, que é da família dele lá de São João del Rei, conseguiu arranjar uma vaga para ele numa república, e foi para lá. Quando ele tirou o diploma deles, fizeram uma festa para ele aqui na Vila Madalena, me convidaram para ir lá, eu não esqueço disso. Hoje já está em São Paulo, a família dele já não mora mais na Vila Madalena, já levou a família dele para São Paulo. Vila Madalena? Hein? Vila Madalena é ali na entrada, né? Não sei se é que eu estou falando, é indo para Barra Alegre. Tem uma ponte, atravessa uma ponte, ele tem aquele Ribeirão Ipanema, né? Que é Ipanema, atravessa, e lá e de lá. Acho que é Madalena. É Madalena? Como é que é? É a antiga prainha, não? É Prainha, né? Parece que é. Eu sei que É uma comunidade. é uma comunidade ali, é. Antes do Limoeiro. Sim. Mas tem a Madalena, a Chácara Madalena. Tem Chácara Madalena. É. É Chácara Madalena? Acho que é Chácara Madalena. É Chácara A Madalena. Chácara Madalena é nesse lugar que você está falando? É, esse aí. Patinga está muito grande para mim, não conheço nada. Bom, aqui em Patinga, eu me casei depois, né, com a Sam, nós casamos em 1971. Ela veio estudar aqui, eu fiquei conhecendo dentro de sala de aula, acabamos nos casando. Temos 2 filhos. Os 2, um se formou na Universidade Federal lá em Juiz de Fora, mas hoje ele já trabalhou em Belo Horizonte, fez o curso de residência dele em Belo Horizonte. Hoje mora aqui em Patinga, está aqui. O outro, mais novo, o pai desse garoto que chegou aqui agora, o Felipe, fez o curso dele na Universidade Católica lá em Petrópolis. Universidade Católica de Belo Horizonte. Fez Direito. Hoje trabalha no Fórum aqui em Patinga. São só os 2. Um mora no Bela Vista, o outro mora no outro. A gente está sempre encontrando, estão sempre junto aí. O Jarbas, em Tales, tem um detalhe, o Jarbas, que está sempre presente lá. O Jarbas trabalhou comigo no São Francisco muito tempo, foi eu que levei para lá. Mas eu conheci o Jarbas bem antes. O Jarbas também estudou no seminário, só que ele estudou no Caraça. Eu estudei no Mariana, ele estudou no Caraça. Os padres que dirigiam o Caraça, que são donos do Caraça, e dirigiam lá o seminário, a escola, eram os mesmos padres que dirigiam aqui. Só que o seminário aqui não era deles, o seminário aqui era do bispo, lá da Arquidiocese de Mariana. Eles só eram os administradores, os diretores e professores. Então eu fiquei conhecendo. Eu já até cita, em 1959, fizemos um jogo de futebol. Já sempre gostou muito de bola, era bom de bola, também gostava muito de futebol. Fizemos um jogo e ele não esquece disso, porque empatamos o jogo de 3-3, Caraça e Mariana, 3-3, e ele fez 3 gols de lá e eu fiz 3 gols de cá. Ele não esquece, toda vez ele comenta isso. Depois disso, eu falei para vocês, eu terminei o equivalente ao ensino médio aqui em Mariana e fui para Petrópolis, curso superior. O Jarbas, quando terminou o curso dele lá no Caraça também, o equivalente ao ensino médio, foi também para Petrópolis. Porque o curso superior de quem era do Caraça era lá em Petrópolis, desses padres lazaristas. Então nós nos encontramos lá. Então convivi com o Jarbas lá, convivi lá, com o tempo lá, um bom lá. Até quando eu saí, depois ele saiu também de lá, né? Mas convivemos lá. Tem algumas fotos dele de futebol, fotos de gente junto. Cuidado de casamento. A Geisa, a mulher dele, foi minha aluna, foi aluna na época do curso normal do colégio municipal, e o Jarbas foi companheiro de meu trabalho. Um grande amigo.